Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje está em São João, capítulo 9, versículo de 1 a 41. Naquele tempo, ao passar Jesus, viu um homem cego de nascença. Os dois discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nos realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite e ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era cego mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não, é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez o cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também nós não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse
e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: Vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube o que tinham expulsado. Encontrando, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: Porventura, também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas, como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o quarto domingo da Quaresma, também conhecido como Domingo da Alegria, Laeteri, sinaliza com mais evidência os sinais da Páscoa que se aproxima. É como se fosse um oásis encontrado no deserto, ou uma luz no fim do túnel. A luz é, portanto, o tema central deste domingo, um domingo da alegria, que segue com uma catequese batismal, apresentando mais um símbolo que nos ajuda não apenas na preparação daqueles que receberão o batismo na noite da vigília pascal, mas também da nossa missão de sermos batizados em preparação para a Páscoa. A luz que ilumina nossa inteligência para enxergarmos a realidade com os olhos de Deus e não faz julgamentos precipitados. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, da cura do cego de nascença, mostra que Deus nos resgata da lama dos nossos pecados e nos põe vida nova, transformando a nossa vida. O texto de hoje, como foi dito no início, é destinado à catequese daqueles que seriam batizados. O objetivo é mostrar que no batismo renascemos para uma vida nova, libertos da escuridão do pecado, da cegueira que impede de vermos a realidade com o olhar de Deus. Porém, não basta o batismo, é preciso ser discípulo, seguir Jesus, como fez o cego do Evangelho de hoje. Meus irmãos e irmãs, Jesus, ao curar o cego de nascença, suscita uma polêmica na comunidade. Primeiro, porque fez isso em dia de sábado. Os judeus o acusam de, 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 por essa razão,
ele não podia ser alguém vindo da parte de Deus. Por outro lado, é acolhido pelo que foi curado e pelos que presenciaram a cura. Como pode alguém que não vem de Deus fazer coisas tão boas para o seu próximo? Questionava aquele que foi curado, ao afirmar: sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Se Jesus fosse de fato um pecador, como afirmavam alguns, ele não teria feito tal obra. Não obstante a cura e a polêmica por ela suscitada, Jesus quer mostrar quanto ainda somos cegos, enquanto nosso olhar estiver condicionado àquilo que as estruturas opressoras propõem, não estamos ainda prontos para as obras da luz. Meus irmãos e irmãs, é preciso libertar nosso olhar, nossa consciência, para enxergarmos a realidade de outra maneira. Somente assim estaremos prontos para segui-lo. Ao ter os olhos abertos, aquele que era cego faz a sua profissão de fé e se propõe a seguir Jesus. Ele nos chama a atenção para olharmos para dentro de nós e avaliar como anda a nossa profissão de fé, a nossa prática religiosa, o nosso processo de conversão, enfim, o nosso seguimento. A Quaresma, meus irmãos e irmãs, é esse convite de Cristo a fazermos a revisão da nossa caminhada e ver se estamos enxergando bem a realidade para poder segui-lo verdadeiramente, o Cristo que nos chama como bom pastor. Meu Pai, a vós me abandono, fazei de mim o que quiserdes, o que de mim fizerdes eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, contando que a vossa vontade se faça em mim e em todas as vossas criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus, entrego minha vida em vossas mãos. Eu vos dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu vos amo e porque é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em vossas mãos sem medida, com infinita confiança, porque sois meu Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós, sobre as vossas famílias, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.